Você já parou para pensar como você pode evoluir o seu time ponderando métricas ágeis da parte de performance e da parte de ambiente para que você não estrangule seu time só de performance ou só ter um ambiente friendly? Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus Silveira e a gente está aqui no Agilidade Mais para continuar a nossa jornada de Scrum Master. Bom pessoal, continuando aqui nossa jornada de Scrum, eu estou com as minhas anotações aqui também para esse episódio. E agora a gente vai tratar sobre métricas, né? A gente falou muito sobre como a gente poderia melhorar o nosso time, a gente parou no episódio anterior, se você não conferiu, confere aqui, o link está aqui em cima, aqui ou aqui em algum lugar, aqui ele está por aí, para você conferir aí a nossa jornada. E bom, você aprendeu algumas métricas, aprendeu algumas coisas, estudou algumas outras caixinhas, além do próprio Scrum, né? Ali com Management 3.0, Lean, Safe, outras coisas e etc. E agora você precisa entender o seu time, em que ponto que ele está e como você pode continuar melhorando ele. Eles aprenderam, eles conseguiram evoluir, mas como melhorar? Bom, eu defini algumas métricas aqui, elas vão estar aparecendo aqui na tela, tá? Mas para a gente usar aqui como exemplo, a gente vai passar por 3 fases importantes aqui nesse vídeo, que é capturar métricas de ambiente, como capturar elas, como identificar métricas para o seu time, então métricas que vão se adequar ao seu time, e métricas aí voltadas à performance e como criar uma fórmula matemática para você implementar aí no seu projeto hoje, né, nesse nosso cenário que a gente está falando aqui. Então, para o nosso cenário, a gente vai estar falando, a gente vai estar estudando o time, e depois de algumas sprints que foram passadas, aí a gente estava usando sprints de 15 dias, a gente explorou e criou ali um lead time, certo? E criamos ali também para entender um cycle time, e também a gente está medindo aí a velocity, né? Que é a velocidade de entrega. Então, só para falar, só para a gente recapitular. Lead time, ele é desde quando uma tarefa ela é concebida, então desde que ela é criada lá na primeira coluna de backlog até ela ser finalizada. Então, é o ciclo de vida daquela história, daquela tarefa até ela ser terminada. O cycle time, ele mede períodos específicos. Então você quer medir entre o to do e o doing, então você quer saber quanto tempo está demorando ali, entre o doing e o testing, enfim. Então ele mede ciclos pequenos. E a velocity, ele é o quão veloz o seu time consegue entregar as coisas, né? O quanto de tarefas ele consegue ali produzir por sprint, tá? Você pode definir 2 sprints, enfim, também pode ser dessa forma. Aí você consegue ver a velocidade que o seu time consegue andar. Então, com essas métricas, a gente observa ali que o cycle time ele tá ok. O que é um cycle time ok? É o menor tempo possível entre uma coluna e outra. Então, o menor tempo possível, você define um markup aí e você fala assim, olha, entre o to do e o doing, o ideal seria 5. E aí o time está em 4, então tá ótimo. Pode ser 4 horas, 4 dias, enfim, você define a sua régua. Os que a gente viu que no nosso time ele está um pouco complexo, que é onde as primeiras vezes que a gente vai falar é onde mais tropeça um time Scrum, será na Velocity e no Lead Time. Por que nesses 2 caras? Muitas vezes quando a gente está implementando o Scrum, a gente começa a criar backlog, a gente tem muitos backlogs, ainda mais no começo de projeto, a gente tem muitos backlogs, muita coisa para ser feita, e isso come tempo. Então quando você vai medir o lead time das tarefas que estavam lá criadas há 20, 30 dias, e aí você pegou ela só depois de, sei lá, 1 mês, e aí você foi executar ela, o lead time só vai estar super alto. Então, aonde medir o lead time e qual que é o momento ideal de passar aquela ideia do papel pro quadro? Em que momento ideal você utiliza o lead time para você medir de forma uma acurácia melhor? Então, o bacana é para uma sprint aí de
de 15 dias é você ter ali o seu lead time mais ou menos ali em 15 mais ou menos, tá? Porque a tarefa foi criada, ela já vai entrar na sprint e já vai ser executada. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. Aqui eu vou lidar com 15 dias sendo a nossa meta, tá? Então, a gente cria a tarefa hoje, no dia seguinte a gente já faz a sprint, no dia da sprint a gente já desmembra e já começa a executar as tarefas, tá? Esse é o meu cenário que eu quero deixar para o meu time como ideal. Hoje o meu time, que nem está aqui no gráfico, ele está em 23, com base na média. Então, eu tô tendo aí um déficit e eu tenho que corrigir isso de alguma forma. Como que eu vou fazer essa correção? Eu tenho que falar com o Product Owner primeiro, para ele alimentar a coluna que é considerada o começo do lead time no timing correto. Ele já ter ali as atividades 15 dias antes já prontas na coluna do lead time, para a gente já saber o momento certo que a gente tem que colocar essas tarefas ou não, tá? Então, essa é uma forma de se controlar o lead time e entender. E aí o resto do processo é realmente você melhorar ali o que a gente chama de cycle time e também a velocity. A velocity é a velocidade que seu time está ali andando, está correndo, quanto de atividades ele está conseguindo executar por sprint. E aqui a gente tem também outro problema, tá? Qual é o problema que a gente enfrenta aqui, inclusive no nosso cenário, e provavelmente você deve estar enfrentando isso na sua empresa, que é tombar sprints. Então, a sprint que você começou, a primeira sprint, aqui no nosso exemplo, a gente planejou, por exemplo, lá na sprint 97, a gente planejou 50, né, store points ali, mas a gente planejou 50 store points, tá? E a gente executou ali 10 dentro do prazo, né? E na sprint seguinte, né, que tombou de sprint, foi assim, 30. E ainda tem um resquício que não foi planejado, né? E aí tombou para 98. O que a 98 te diz? 30 tarefas ali foram concluídas, né? Mas só que você tem que lembrar que tem resquício da anterior. Então, da anterior, tudo foi feito tudo da anterior e não foi feito nada da que foi colocada, né? Da que foi planejada. Então você vê que você sempre está tombando atividades, até o momento ali que você chega na sprint 99, todas foram concluídas, mas com atraso. Você já chega na sprint 100 ali, você já tem um probleminha, na sprint 110 você já tem muito backlog, muita coisa planejada, tudo executado atrasado, então você começa a ter alguns problemas. E ali você tem uma rota de correção ali que você vê que o time fez. Na sprint 103 eles diminuíram o que foi planejado, focaram em terminar, né? Então, completar as tarefas, até mesmo as atrasadas, e diminuir a quantidade de tarefas que vão entrar para a sprint e começar a terminar. Então, você vê que ali que na sprint 104 você já tem o que foi planejado, foi algumas tarefas, eles completaram além do esperado e completaram um pouco atrasado as atividades que estavam ali, provavelmente ainda era resquício da sprint 101. Então, a velocity ela é muito importante para você não ter o atropelamento, né? Para você não andar com o carro na velocidade tão rápida a ponto do pneu furar, a ponto do carro superaquecer e você não ter o que fazer na beira da estrada e ter que esperar alguém vir te socorrer. Então, olhando para esse cenário, a nossa velocity ideal aqui que eu tracei seria, vamos supor aqui, que seria de 35 store points, tá? Então, desses 35 store points, hoje a gente está aí, já na sprint 105, a gente está em 39, tá? Tudo isso são métricas voltadas para performance. São as primeiras coisas que você tem que se atentar. Mudando agora, vamos falar da parte de ambiente. Putz, Mate, como é que eu meço o ambiente, a maturidade ali, ágil? Bom, para você fazer isso e implementar isso de forma inteligente, você tem que entender o quanto seu time ele é extrovertido ou introvertido, tá? Quanto tempo seu time já está aí com Scrum, tá? Na nossa realidade, a gente está nas primeiras implementações e o que acontece?
a gente vai fazer o seguinte passo. A gente vai começar com uma técnica, né, uma avaliação chamada Mood Marbles. Tá? Mood Marbles está aqui um exemplinho. Ele basicamente é um pote, uma caixinha, que você vai colocar bolinhas, verde, amarelo e vermelho. Se for online, que é em muitos casos, pode ser um report, ó, dia bom, dia médio, dia ruim, feliz, triste, insatisfeito, pode ser. E você vai sempre somar isso e dividir pela quantidade de pessoas e ver uma média que você vai ter, né? Com o Mood Marble, você consegue entender como foi o dia das pessoas e como elas estão. Você tem outras técnicas, né? No Management 3.0 você tem outras técnicas que eu tô passando aqui. Você tem ali também o Nico Calendar, que também é uma métrica muito bacana, mas ela já é mais visual, ela já é mais exposta, então todo mundo sabe como todo mundo está. Então você tem que tomar cuidado com isso. Mas você tem essas outras técnicas aí também. Focando no Mood Marbles, vamos supor que o time está 8 de satisfação. O time está, vamos supor que você somou ali, dividiu pela quantidade e tal. O time está muito bem, né? Supondo que verdinho é 10, amarelo é, sei lá, 5, 7 de satisfação e vermelhinho é 3 ou 0 de satisfação, de felicidade. É um índice de felicidade. Como é que eu vou interpretar essas informações e tomar uma decisão com base nisso? A gente tem até aqui a Agilidade Mais, que é esse canal. A gente faz consultoria sobre isso, tem um site aqui, entra, se cadastra, entenda um pouco sobre o que a gente faz, que aí a gente também pode melhorar e dar empoderamento para as pessoas a analisarem essas métricas, ajudar o seu Scrum Master, o seu PO, ou implementar o ágil do zero e nós sermos o seu PO, o seu Scrum Master, e fazer os projetos rodarem, tá? Então, o que acontece? A gente olhando para isso, até mesmo aqui na Agilidade Mais, o que a gente vai fazer? Vamos entender aí, vamos traçar esses markups e vamos entender o que a gente pode fazer de bom, né? Então, vamos lá. Lead time. A gente tem um atual 23, a nossa meta é 15. Então, se a gente fizer ali um ponderamento de nota de 0 a 10, a gente tem uma nota de 5.3, tá? A velocity, a gente está em 39, a gente quer chegar em 35. Então a gente tem uma nota aí de 8.9, tá? Variáveis técnicas. Variáveis de ambiente, a gente tem a Mood Marbles que está em 8. Se a gente definir que performance e ambiente são igualmente proporcionais para compor uma métrica de ágil para o seu time, tá? Lembre-se que isso é específico para o seu time, então você tem que tomar muito cuidado na hora que vai fazer isso. Se precisar de um auxílio, a gente está aqui para você. Você ali vai ter uma nota média, né, de 7.55, tá? Se a sua média, se o seu mundo ideal, perfeito, perseguido é 7, ótimo. Estamos então dentro. Se o seu perseguido é 8, a gente tem que melhorar. Onde a gente tem que melhorar? Bom, ambiente tá 8, tá ótimo. A de performance não tá tão boa. Qual performance que a gente tem que seguir e melhorar? O lead time. Então, como que a gente consegue fazer processos, analisar procedimentos, treinamentos para melhorar esses indicadores? Então você vai executar essas funções, vai tentar balizar ali o seu time e sempre fazer métricas e entendimentos. Então, poxa, dessa forma você consegue sempre colocar métrica e o que você vai fazer com essa métrica? Porque uma métrica sozinha, ela não é nada, ela não diz muita coisa. Um lead time por lead time, sem meta, sem entendimento, sem interpretação e sem ação, não diz nada. Você então tem que empoderar o seu time para ele também se próprio analisar. E é muito do que a gente vai falar sobre esse último vídeo da nossa saga. Como empoderar o nosso time a ponto de você, como Scrum Master PO, nem precisar falar isso. O time se autoavalia e entende o que é mais necessário, que é onde a gente quer chegar aí, nos finalmente de uma implementação ágil ou de uma reeducação ágil de alta performance, tá bom? Então, muito obrigado, eu sou o Matheus Silveira. Se gostou desse vídeo ou viu que alguém tem muito interesse, compartilha, se inscreve, eu ficaria muito feliz de você estar aqui inscrito e aprendendo
junto comigo e com as outras pessoas. Deixa um comentário aqui das dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia como Agile Master, Scrum Master, PO, até mesmo como desenvolvedor, uma pessoa de marketing, ou como colocar isso, sei lá, no RH, por exemplo, não sei. Eu ficaria muito feliz de ter você aqui, comentando e se engajando aqui na nossa plataforma, aqui no YouTube. E se você está querendo um curso para aprender, dar seus primeiros passos no Scrum ou em metodologias ágeis, seja com uma plataforma que é o Asana ou em qualquer outra plataforma, ou saber os conceitos, a gente também tem um curso lá na Udemy bem bacana para você aprender aí e entender um pouco mais sobre o processo, tá bom? Muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, tchau!